Pessoal, a paz do Senhor Jesus, uma noite abençoada para vocês de segunda-feira. Que o Senhor possa ministrar o coração dos irmãos, possa falar as nossas vidas nessa noite. Já peço desde já que curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Quando o Senhor nos leva a algumas etapas, é bem normal questionarmos, né, o agir de Deus, e talvez um profeta que seja exemplo de provação do quanto é necessário passar por uma agenda de provação de Deus. Talvez esse profeta seja Elias. Elias, ele viveu um momento muito difícil. Elias viveu um momento onde praticamente ele era uma das pouquíssimas vozes, praticamente era ele a única voz que confrontava com toda a idolatria, com todo o erro do rei Acabe e da sua esposa, a rainha Jezabel. E por conta disso, lhe foi feito ameaças e Elias viveu um momento muito complicado, um momento de provação, um momento de limitação muito grande. E a agenda de Deus para Elias não foi fácil. Elias passou por 3 lugares e nesses 3 lugares ele viveu propósitos de Deus. Eu quero que você entenda nessa noite que aquilo que você está passando também é da mesma maneira. Toda aprovação nossa faz parte da agenda da aprovação de Deus para a nossa vida. O primeiro lugar que Elias viveu, o primeiro lugar que Elias passou, e ali a mão do Senhor foi sobre ele, foi um riacho chamado Querite. Ali em Querite um corvo o sustentou. Um animal tão egoísta, tão individualista, que é uma ave de rapina, como o corvo, sustenta Elias, leva para ele pão, leva para ele o alimento necessário. Querite era o momento. Querite era temporal, era temporário na vida de Elias. Existem momentos na nossa vida, e eu falei isso num dos vídeos curtos, existem momentos em que Deus ele vai enviar pessoas até às vezes que vão nos surpreender, pessoas que talvez não soubessem compartilhar, dividir, mas naquele momento serão usadas por Deus. E ele ali ficava à beira do riacho de Querite. E no riacho de Querite, ele descedentava sua sede, ele se banhava, até que aquele riacho se secou. Era temporário, era provisório, não era algo permanente. Às vezes nós não compreendemos. Queremos ficar em Querite. Querite é um lugar de passagem. Queremos ficar em Querite e questionamos, reclamamos por que o riacho seca. Porque Deus nos força a sair daquela situação. Talvez se o riacho não secasse, se os corvos não parassem de enviar ali o alimento, talvez Elias quisesse se acomodar. Qualquer um de nós faríamos talvez o mesmo, né? Nos acomodaríamos. A Bíblia não diz isso, mas foi necessário que o riacho se secasse para que Elias fosse forçado a sair daquele lugar. Quantas vezes Deus nos força pelas circunstâncias a sair de determinados lugares? Eu tenho certeza que nessa noite de segunda-feira eu estou falando com muitas pessoas, com muitos irmãos e irmãs que estão sendo forçados a sair de seus querites, a sair de lugares onde o riacho vai secar, onde a provisão vai cessar, porque era para aquele momento. Elias é enviado para um outro lugar, após o riacho de Querite secar. Ele é enviado para Sarepta, e Sarepta significa na língua hebraica fundição, ou lugar de fundição, o lugar onde ele seria forjado. Fundição significa aquilo que é forjado pelo calor do fogo, aquilo que é moldado, que é refeito. Elias estava sendo refeito. Quantas vezes nós passamos pelo lugar da fundição? Quantos sareptas existem na nossa vida? Momentos de provação intensa. E no pior momento da sua vida, Elias se encontra com uma mulher que também estava no pior momento da vida dela. E ele ajuda aquela mulher. Ele traz uma palavra, ele traz, da parte do Senhor, vem uma provisão, um sustento para aquela mulher e para o seu filho. Aquela mulher estava ali catando cavacos, olhando para o chão, catando pedaços de madeira, gravetos. E quando ela volta o seu olhar para o profeta, ela obedece aquilo que o profeta lhe determina, o milagre vem para a sua casa. O Senhor tira Elias de Sarepta e o conduz ele. Elias ele vai até um outro lugar, um terceiro lugar, na verdade, que é o Monte Horebe. E ali no Horebe, Elias vive uma experiência, mas a princípio não é uma experiência tão agradável. Na verdade, a sua fé tinha praticamente se dissolvido, esmorecido, e Elias ele deseja se esconder dentro daquela caverna. E o Senhor questiona ele algumas vezes: o que fazes aqui, Elias? Passa um vento, passa fogo, vem um grande terremoto, e a palavra diz que Deus não estava no vento, não estava no fogo e não estava no terremoto, mas uma voz mansa e delicada fala ao coração de Elias. Às vezes, irmãos, Deus ele vai mover ventos, fogos, labaredas de fogo e terremotos, mas outras vezes Deus ele vai falar de uma maneira suave ao nosso coração.
não vai ser aquele estardalhaço, não vai ser aquela coisa que nós esperamos, né? Aguardamos aquele grande movimento, aquele grande agir de Deus. Às vezes vai ser uma coisa tão simples, tão sutil, mas tão necessária, tão reconfortante, tão fortalecedora, que vai te dar forças de sair das cavernas mais escuras que a tua alma pode estar, que a sua mente pode estar aprisionada, que o seu coração pode estar aprisionado. E foi o que aconteceu com Elias. Elias passou por esses 3 lugares. Foi um momento de muita dificuldade. Deus não privou nem o seu profeta, talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um profeta que era sinônimo de poder. Aquele homem falava e o céu se cerrava e havia seca. Ele falava e a água caía do céu. Ele clamava ao Senhor e descia fogo do céu. Então água e fogo descia por intermédio das palavras de Elias. Aquele homem era um homem de notável intimidade com Deus. Mas mesmo assim, no pior momento da vida dele, ele temeu. No pior momento da vida dele, ele ficou deprimido, se isolou, desejou em seu ânimo a morte. Ficou ali numa situação de total desespero. Olha, isso que você sente, que eu sinto, que todos nós sentimos, não é exclusividade nossa. É coisa de homem, é coisa de ser humano. No pior momento do profeta Elias, Deus não deixou de fortalecer ele. Deus não deixou de socorrer a vida de seu servo. E tenha certeza que o Senhor, Ele te socorre nessa noite. Ele te fortalece. Ele envia o anjo como alimento que vai te fazer atravessar esse deserto, que vai te dar forças para que você chegue no lugar que Deus quer que você vá, para que você não fique prostrada, para que você não fique prostrado debaixo de uma árvore, debaixo de um zimbro, desejando morrer. Levanta, come, porque muito comprido te será o caminho. Sabe o que acontece, irmãos? Nós vamos finalizar dizendo o seguinte: Deus ainda tinha propósitos na vida de Elias e, sobretudo, através da vida de Elias. Deus tem propósitos na sua vida. Você não vai morrer, nem na caverna, nem embaixo do zimbro, nem à beira do riacho. Você não vai morrer enquanto houver propósitos de Deus que não se cumpriram na sua vida. Tenha certeza disso. A jornada é árdua, é cansativa, é dura, é desgastante. Sim. Quantas vezes queremos parar? Mas quantas vezes Deus ele manda o anjo tocar em Elias e acordar ele, despertá-lo e mandar ele prosseguir. Tenha certeza que nessa noite de segunda-feira, mais uma vez, o anjo do Senhor está te tocando. Levanta, se alimenta dessa palavra e prossiga, porque no final dessa jornada tem milagre para você. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.